Olá! Nesta aula de hoje, nós iremos fazer uma introdução aos princípios de máquinas elétricas. Então, uma máquina elétrica é um dispositivo que pode converter tanto a energia mecânica em energia elétrica, como a energia elétrica em energia mecânica. Então, tem o gerador e motor. O gerador ele transforma a energia mecânica em elétrica, enquanto o motor ele vai transformar a energia elétrica em mecânica. Lembrando que essa definição de gerador é o gerador que nós vamos estudar neste momento. Uma pilha pode ser um gerador, uma bateria também, porque vai estar gerando energia, no caso química, para energia elétrica. Mas no nosso caso, nós vamos trabalhar com máquinas rotativas, né? O transformador é um dispositivo elétrico que apresenta uma relação próxima com as máquinas elétricas, que utiliza os mesmos princípios eletromagnéticos. No cotidiano da vida moderna, esses três tipos de dispositivos elétricos estão presentes em todos os lugares. Por que motores e geradores elétricos são tão comuns, então? A nossa rede é uma rede alternada, e esses geradores vão gerar energia alternada. Dessa forma, eu consigo elevar ou abaixar níveis de tensão utilizando transformadores e os motores para movimentar toda a nossa indústria. O projeto e estudo das máquinas e sistemas de potência elétricos estão entre as áreas mais antigas da engenharia elétrica. O estudo iniciou-se no período final do século XIX. Em 1954, um sistema abrangente de unidades baseado em sistema métrico foi adotado como padrão internacional. Esse sistema de unidades tornou-se conhecido como Sistema Internacional SI e foi adotado em quase todo o mundo. Então, como é essa notação? Aqui, os vetores, os fasores elétricos e outras grandezas complexas são mostradas em negrito. Então, por exemplo, F. Ao passo que os escalares são mostrados em itálico, por exemplo, R. Além disso, um tipo especial de letra é utilizado para apresentar grandezas magnéticas, como a força magnetomotriz, representada, por exemplo, aqui, o F. Quase todas as máquinas elétricas giram em torno de um eixo, que é denominado eixo da máquina. Em relação a uma dada extremidade do eixo da máquina, o sentido de rotação pode ser escrito como horário, dado como H, ou anti-horário, dado como AH. Nessa disciplina, assume-se que o ângulo de rotação anti-horário é positivo e o anti-horário é negativo. Aí vamos para a posição angular θ. Essa posição angular θ de um objeto é o ângulo com o qual ele está orientado, medido desde um ponto de referência arbitrário, usualmente medido em radiano ou graus. A velocidade angular ômega é a taxa de variação da posição angular em relação ao tempo. Então, ômega é o dθ dt. Comumente, a velocidade é dada em rotações por segundo ou rotações por minuto. Usando esses símbolos diferentes, qualquer confusão possível em relação às unidades usadas é minimizado. Nesta disciplina, os seguintes símbolos são usados para descrever a velocidade angular. ômega-m é a velocidade angular expressa em radianos por segundo. Fm é velocidade angular expressa em rotações ou revoluções por segundo. E Nm é velocidade angular expressa em rotações ou revoluções por minuto, que é o RPM. Nesses símbolos, o índice m é usado para diferenciar uma grandeza mecânica de uma grandeza elétrica. Essas medidas de velocidade do eixo estão relacionadas entre si pelas seguintes equações. Nm vai ser igual a 60 Fm, enquanto o Fm vai ser igual a ômega-m dividido por 2π. A aceleração angular alfa é a taxa de variação da velocidade angular em relação ao tempo. Então, o alfa é o dômega dt, ou d2θ dt2. Aí passamos para o conjugado. Há um conceito similar para a rotação. Quando o objeto está em rotação, sua velocidade angular é constante, a menos que um conjugado esteja presente atuando sobre si. Quanto maior for o conjugado aplicado ao objeto, tanto mais rapidamente irá variar a velocidade angular do objeto. O conjugado, ou a ação de fazer girar o cilindro, depende de o valor da força aplicada e a distância entre o eixo de rotação e a reta de ação da força. O conjugado nada mais é do que o torque. A gente costuma dizer conjugado para a força magnética. Então, o torque dado pela força magnética é chamado de conjugado. Que se R for um vetor que aponta desde o eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, e se F for a força aplicada, então o conjugado poderá ser descrito como tal é igual a força aplicada vezes a distância, ou seja, F que multiplica R seno θ. Então, eu vou ter a força que multiplica R que multiplica o seno θ. Ou RF seno θ, em que θ é o ângulo entre o vetor R e o vetor F. A lei de Newton da rotação
diz que para objetos que se movem ao longo de uma linha reta, descreve a relação entre força aplicada ao objeto e sua aceleração resultante. Essa relação é dada pela equação F igual a ma, que é força igual a massa vezes aceleração, onde F é a força líquida ou resultante aplicada a um objeto, m é a massa do objeto e a é a aceleração resultante. Uma equação similar descreve a relação entre o conjugado aplicado ao objeto e sua aceleração resultante. Essa relação, denominada lei da rotação de Newton, é dada pela equação torque é igual a τ é igual a J que multiplica alfa, em que τ é o conjugado líquido aplicado, alfa é a aceleração angular resultante e J é o momento de inércia do objeto. Além de conjugado, nós temos o trabalho, que é dado por W. No movimento de rotação, o trabalho é a aplicação de um conjugado por um ângulo. O trabalho que nós temos na mecânica normal, digamos assim, é força vezes distância, que é conjugado por ângulo. Aqui, a equação do trabalho vai ser W igual a integral de tal dθ. E se o conjugado for constante, teremos o trabalho igual a tal θ. A potência P é a taxa de produção de trabalho ou o incremento de trabalho por unidade de tempo. A equação da potência vai ser igual a P igual a dW dt. Por essa definição, e assumindo que a força é constante colinear com o sentido de movimento, a potência é dada por P igual a dW dt, que é igual a d F que multiplica R dt, que é igual a F dθ dt, igual a F vezes P. De modo similar, assumindo o conjugado constante, a potência do movimento de rotação é dado por P igual a dW dt, que vai ser igual a d tal θ dt, que é igual a tal dθ dt, é igual a tal que multiplica ômega. Ou seja, P é igual a tal que multiplica ômega. Quando falamos de campo magnético para máquinas elétricas, são 4 princípios básicos que descrevem. Um fio condutor de corrente produz um campo magnético em sua vizinhança. Um campo magnético variável no tempo induzirá uma tensão na bobina se este campo passar através dessa bobina. Esse é o fundamento da ação de transformador, que eu vou transmitir energia de um lado para o outro das bobinas, do primário para o secundário. Então, primeiro, todo condutor produz campo magnético em sua vizinhança. Uma variação de campo magnético induz uma tensão na bobina se eu estiver abraçando essa segunda bobina dentro desse campo magnético. Um fio condutor de corrente, na presença de um campo magnético, tem uma força induzida nele. Então, um fio condutor de corrente tem seu campo magnético, de acordo com a primeira afirmativa, logo eu vou ter dois campos magnéticos se interagindo. Com isso, eu vou ter uma força induzida entre esses corpos. Um fio movendo-se na presença de um campo magnético tem uma tensão induzida nele. Então, se eu tiver um fio, se eu tiver um condutor movendo na presença de um campo magnético, eu vou ter tensão induzida neste condutor, uma vez que eu vou ter variação de campo magnético por causa desse movimento do condutor. A lei fundamental que rege a produção de um campo magnético por uma corrente é a lei de Ampère, que é a integral de HdL, que é igual ao I líquido, em que H é a intensidade desse campo magnético, que é produzido pela corrente líquida I líquido. E dL é o elemento diferencial de comprimento ao longo do caminho de integração. Para melhor compreender o significado dessa equação, é útil aplicá-la ao exemplo simples da figura ao lado. Essa figura mostra um núcleo retangular com enrolamento de N espiras de fio envolvendo uma das pernas do núcleo feito de material ferromagnético, que é o caso dessas espiras aqui, no caso dessa bobina. Na lei de Ampère, o caminho de integração é dado pelo comprimento do caminho médio do núcleo Ln. Então, é este caminho central aqui do núcleo deste transformador. A corrente líquida I líquido que passa dentro do caminho de integração vai ser, então, N, que é a quantidade de espiras que multiplica a corrente de cada espira. Porque aqui eu tenho várias voltas, então eu vou multiplicar N que multiplica I. Então eu vou ter H, Ln, vai ser igual a N que multiplica I. Portanto, o valor da intensidade de campo magnético no núcleo, devido à corrente aplicada, vai ser H, que vai ser igual a N que multiplica I, dividido por Ln. Em certo sentido, a intensidade de campo magnético H é uma medida do esforço que uma corrente está fazendo para estabelecer um campo magnético. A relação entre a intensidade do campo magnético H e a densidade de fluxo magnético resultante B dentro de um material vai ser dado por B, que é igual a μ que multiplica H, onde H é a intensidade do campo magnético, μ é a permeabilidade magnética do material.
e B, a densidade de fluxo magnético produzida resultante. Então, eu tenho intensidade, que é o B, tem a permeabilidade magnética, que é o quanto que deixa passar campo magnético, digamos assim, e eu tenho a densidade de fluxo magnético. Então, H é intensidade, B é densidade, né? Quantas linhas por pedaço ali, vamos botar assim. Portanto, a densidade de fluxo magnético real produzido por um pedaço de material é dado pelo produto de dois fatores. H, representando o esforço exercido pela corrente para estabelecer um campo magnético μ, representando a facilidade relativa de estabelecer um campo magnético em um dado material. A unidade de intensidade de campo magnético é o ampere-espira por metro. A unidade de permeabilidade é o Henry por metro e a unidade de densidade de fluxo resultante é o Weber por metro quadrado, conhecida também como Tesla. A permeabilidade do vácuo é denominada μ0 e seu valor é μ0 igual a 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. A permeabilidade de qualquer outro material, quando comparada com a do vácuo, é denominada permeabilidade relativa. Aí o μr de relativo vai ser igual a μ dividido por μ0, que é a permeabilidade no vácuo. Por exemplo, os aços utilizados nas máquinas modernas têm permeabilidade relativa de 2.000 a 6.000 ou mesmo mais. Em um núcleo, como mostrado na figura, aqui abaixo, o valor da densidade de fluxo é dado por B é igual a μ que multiplica H, ou seja, μNI dividido por Ln. Agora, o fluxo total em uma dada área vai ser dado por φ vai ser igual à integral da área de B vezes dA, que é a área da seção transversal deste transformador. Se o vetor de densidade de fluxo for perpendicular a um plano de área A e se a densidade de fluxo for constante através da área, essa equação se reduzirá a φ igual a B que multiplica A. Assim, o fluxo total do núcleo da figura, devido à corrente I no enrolamento, vai ser φ é igual a B que multiplica A, que vai ser igual a μ que multiplica NI, que multiplica A dividido por Ln. Com isso, conseguimos criar circuitos magnéticos. Nessa equação que nós já vimos, vemos que a corrente em uma bobina de fio enrolado em um núcleo produz um fluxo magnético nesse núcleo. Isso é análogo a uma tensão que em um circuito elétrico produz um fluxo de corrente. Em um circuito elétrico simples, nós temos a lei de Ohm, que é V igual a RI. A força magnetomotriz do circuito magnético é igual ao fluxo efetivo de corrente aplicado ao núcleo, ou a força magnetomotriz F vai ser igual a N que multiplica I, ou F vai ser igual a φ que multiplica R. Então aqui eu tenho o circuito elétrico e aqui o análogo do circuito magnético, onde a minha fonte de tensão, digamos assim, vai ser igual a N que multiplica I, enquanto a minha resistência vai ser a relutância, onde φ vai ser igual a F dividido por R, que é o fluxo análogo à corrente. Então aqui vale a regra da mão direita. Então eu tenho corrente entrando nesta bobina e ela vai descendo. O que eu vou fazer é o sentido desta corrente e apontando para onde vem esse fluxo. Neste caso, eu tenho φ indo aqui de baixo para cima. A relutância de um circuito magnético é o equivalente da resistência elétrica, sendo a sua unidade o ampere-espira por Weber. Assim como a condutância de um circuito elétrico é o inverso de sua resistência, a permeância P é o inverso de sua relutância. A relutância do núcleo pode ser dada como R igual a Ln dividido por μ que multiplica A. As relutâncias de um circuito magnético obedecem às mesmas regras que as resistências de um circuito elétrico. Quando são usados os conceitos de circuito magnético e núcleo, os cálculos de fluxo sempre são aproximados. No melhor dos casos, eles terão uma exatidão de cerca de 5% em relação ao valor final. Há uma série de razões para essa falta inerente de exatidão. O conceito de circuito magnético assume que todo o fluxo está confinado ao interior do núcleo magnético, por conta do fluxo de dispersão. Os cálculos de relutância assumem um certo comprimento de caminho médio e de área de seção reta para o núcleo. Nos materiais ferromagnéticos, a permeabilidade varia com a quantidade de fluxo que já está presente no material. Se houver entreferros de ar no caminho de fluxo do ferro, a área efetiva da seção reta do entreferro de ar será maior do que a área da seção reta do núcleo de ferro de ambos os lados. Então, por conta disso, eu vou ter uma certa variação com o valor real. Então, eu tenho fluxo de dispersão, que é uma pequena parte do fluxo magnético que acaba saindo do núcleo magnético. Eu tenho o comprimento, que eu considero central, então eu dou uma arredondada. E eu tenho essa não linearidade
da permeabilidade do material. Então, anteriormente, a permeabilidade magnética foi definida pela equação B igual a μ que multiplica H. Embora a permeabilidade seja constante no vácuo, isso certamente não é verdadeiro para o ferro e outros materiais ferromagnéticos. Para ilustrar o comportamento da permeabilidade magnética do material ferromagnético, aplique uma corrente contínua ao núcleo começando com 0 amperes e lentamente subindo até a máxima corrente permitida. Então, eu vou ter este gráfico aqui. Então, eu vou aumentando este fluxo magnético. Mas vejam, chega um ponto onde eu tenho um aumento de corrente, não vai dar um aumento significativo desse fluxo magnético, porque eu começo a saturar este núcleo. Então, eu tenho uma faixa linear, eu começo a ter uma saturação. Então, neste caso, um aumento muito grande de corrente, vamos dizer que entre esse ponto e esse eu tenho o dobro de corrente, porém eu não provoquei o dobro de fluxo magnético. É um esforço muito grande de corrente para uma variação pequena de fluxo magnético. Então, eu tenho a saturação deste núcleo. Com isso, eu tenho uma região insaturada, onde é basicamente linear. Se eu dobrar a corrente, eu vou dobrar o fluxo magnético. Eu tenho um joelho, que começa a ter essa diferenciação entre linearidade e não linearidade. E eu chego na saturação, que chega um momento que eu posso dobrar, triplicar, seja lá o que for, eu tenho esse núcleo saturado e não vai aumentar mais o fluxo magnético. Além desse efeito de saturação, eu tenho a esterese. Então, vejam aqui que eu não tenho força magnetomotriz nem fluxo residual. Então, eu tenho zero de tudo aqui. Quando eu aplico essa força magnetomotriz, eu vou do ponto A ao ponto B. Vejam que eu tenho início a saturação deste núcleo. Quando eu tiro essa força magnetomotriz, agora eu tenho um fluxo residual. Esse fluxo residual é aquela força que eu tenho no ímã. Então, o ímã ele tem um fluxo residual, que é o campo magnético residual que fica nele. Chega um momento que eu vou aplicar uma força magnetomotriz contrária. Então, eu vou e sigo ao ponto D. Vejam que eu comecei aqui no início da saturação deste núcleo. Quando eu tiro novamente essa força magnetomotriz, eu fico no ponto E. Então, vejam que eu tenho um fluxo residual por sentido oposto. Quando eu ponho de novo essa força magnetomotriz, eu vou para o ponto B novamente e vou seguindo esses pontos externos. Esta é a curva de histerese. Quanto mais larga essa curva, maior perda de histerese eu vou ter. Então tem dois pontos interessantes aqui, que é o fluxo residual, é o tanto de fluxo magnético que fica neste núcleo, mesmo com a retirada da força, e a força coercitiva, que é o tanto que eu vou ter que forçar para poder zerar esse fluxo residual. Quando eu tenho material desmagnetizado, os spins dos átomos estão todos doidos, todos em sentidos diferentes. É como se eu pegar um ímã e eu aquecer ele. Essa energia térmica vai fazer com que todos esses spins se desalinhem e fiquem de forma desordenada, ele não vai ter campo magnético. Quando eu pego um campo magnético e aplico neste material, eu vou alinhar todos esses spins. E isso que faz esse campo magnético, ele vai alinhar. Por isso que eu tenho uma saturação de campo magnético. Eu tenho uma saturação de fluxo magnético. E chega um momento que todos eles estarão alinhados e não vai fazer diferença. Quando eu solto essa força magnetomotriz, quando eu solto esse campo magnético externo, esses spins, alguns, acabam mexendo e mudando de sentido, porém, boa parte deles continua na mesma direção. Aí eu tenho esse campo magnético residual. Agora chegou o momento de examinarmos os vários modos pelos quais um campo magnético existente pode afetar sua vizinhança. O primeiro efeito importante a ser considerado é denominado lei de Faraday. A lei de Faraday afirma que, se houver um fluxo passando através de uma espira de fio condutor, então uma tensão será induzida sendo diretamente proporcional à taxa de variação do fluxo em relação ao tempo. Então, eu não tenho só que ter um fluxo magnético, eu tenho que ter uma taxa de variação para esse fluxo. Esse fluxo tem que ser variado. Então, essa tensão induzida vai ser igual a menos dt, então a variação do fluxo, em que o E induzido é a tensão induzida em uma espira da bobina e φ, o fluxo magnético que passa através desta espira. Se uma bobina tiver N espiras, então essa tensão induzida é menos N dt. Então, eu multiplico essa tensão induzida por N. O sinal negativo nas equações é uma expressão da lei de Lenz, que afirma que o sentido com que a tensão cresce na bobina é tal que, se os terminais da bobina fossem colocados em curto-circuito, então seria produzida uma corrente que causaria um fluxo oposto à variação original de fluxo, como se fosse ação e reação. Como a polaridade da tensão resultante pode ser determinada a partir de considerações físicas, o sinal negativo das equações é frequentemente omitido, que ao invés de enrolar a bobina para um lado, enrola para o outro e está tudo certo. Pressupõe-se que em todas as espiras da bobina está presente exatamente o mesmo fluxo.
Infelizmente, o fluxo que escapa ou se dispersa do núcleo indo para o ar circundante impede que isso seja verdadeiro. Se a dispersão for bem elevada ou se for necessária uma exatidão extrema, então será necessária uma expressão diferente que não faça tal suposição. O valor da tensão na iésima espira da bobina é sempre dado por EI é igual a dφi dt. Então, a tensão induzida, E induzido, vai ser igual ao somatório da bobina 1 até N dessa tensão induzida EI, ou seja, de dφi dt. Esse E induzido vai ser igual a um d lambda dt, onde esse lambda vai ser o somatório da bobina I até N de φi. Além disso, eu tenho correntes parasitas. Correntes parasitas também são denominadas correntes de Foucault, ou correntes de vórtice. Essas correntes estão circulando em um material resistivo, que é o ferro do núcleo, e, sendo assim, elas devem dissipar energia. Essa energia perdida transforma-se em calor no interior do núcleo de ferro. Então, eu tenho um transformador, uma máquina elétrica, onde eu tenho variação de campo magnético. Essa variação de campo magnético vai percorrer o núcleo do material. O núcleo do material é o material ferromagnético, uma alta permeabilidade para esse campo magnético. Logo, eu vou induzir corrente nesse núcleo. Só que esse efeito é um efeito indesejado. Por quê? Porque eu vou criar correntes, eu vou aquecer esse material e eu vou perder energia nesse aquecimento. O que se faz, então, é pegar esse núcleo, que era para ser maciço, eu vou laminar ele. Então, eu vou fazer várias lâminas e vou isolar essas lâminas entre si com material isolante, com verniz. Então, eu divido este núcleo e passo o verniz. Além disso, eu aumento a resistência desse núcleo. Então, o material de uma bobina de transformador, de uma máquina elétrica, tem silício agregado para aumentar essa resistência. Então, quanto maior a resistência, menor a corrente e menor o calor que vai ter nessa máquina. Então, um transformador esquenta, um motor esquenta, além do efeito térmico, que é a corrente que passa nas bobinas deste equipamento, também esquenta por essas correntes parasitas. Porém, o efeito delas é muito mitigado por conta dessas duas tecnologias, que é fazer chapas e mantê-las isoladas entre si, além disso, aumentar a resistência do material. Um segundo efeito importante de um campo magnético no seu entorno é que ele induz uma força em um fio que esteja conduzindo uma corrente dentro do campo. Então, a força é igual a I, que multiplica L vezes B. Então, a força é ILB sendo θ. Se um condutor estiver orientado adequadamente e se deslocando dentro de um campo magnético, então uma tensão será induzida nele. Essa tensão induzida vai ser igual a B vetorial B vezes L, onde V é a velocidade do condutor, B é o vetor densidade de fluxo magnético, L é o comprimento do condutor dentro do campo magnético. Uma máquina linear CC constitui a versão mais simples e mais fácil de entender de uma máquina CC e, contudo, funciona seguindo os mesmos princípios e apresentando os mesmos comportamentos dos geradores e motores reais. Então, eu tenho uma fonte de tensão, uma resistência que é dos condutores, e em uma determinada posição eu tenho um campo magnético, neste caso para dentro da página. Quando eu fecho essa chave, eu vou ter corrente passando por este circuito. Logo, eu tenho corrente passando por esta barra. Como eu tenho corrente passando por esta barra, eu tenho um campo magnético em volta dessa barra que vai interagir com o campo magnético nesta posição aqui e vai gerar movimento. A equação da força induzida em um condutor na presença de um campo magnético vai ser F igual a I L vetorial B. A equação da tensão induzida em um condutor que se desloca em um campo magnético é E induzido igual a V vetorial B que multiplica L. A lei de Kirchhoff das tensões para essa máquina, da figura aí abaixo, resulta em VB menos IR menos o E induzido igual a zero. Então, o VB vai ser igual ao E induzido mais I que multiplica R igual a zero. A lei de Newton para a barra assentada sobre os trilhos vai ser F líquido vai ser igual a massa vezes a aceleração. Com isso, com a chave fechada, eu tenho uma corrente passando por esse circuito elétrico que passa a corrente nesta barra, eu tenho campo magnético interagindo com o campo magnético fixo, eu tenho uma força e eu vou ter uma velocidade no sentido para a direita. Então, resumindo na partida, a máquina linear CC comporta-se como segue. Quando a chave é fechada, é produzida uma corrente dada por I igual a VB dividido por R. O fluxo de corrente produz sobre a barra uma força dada por F igual a ILB. A barra é acelerada para a direita, produzindo uma tensão induzida E induzido, à medida que a velocidade aumenta. Essa tensão induzida diminui o fluxo de corrente, porque eu vou ter uma tensão induzida se subtraindo com a tensão da fonte. Então, I vai ser igual a VB
menos o E induzido, que aumenta, dividido por R. Dessa forma, a força induzida é diminuída, porque eu vou diminuir a corrente inicial, que antes dependia só da tensão e da resistência do circuito. Então, F vai ser igual a I, que vai diminuir, L vezes B. Até que no final essa força vai ser igual a zero. Neste ponto, a tensão induzida vai ser igual a VB, que é a tensão da fonte, a corrente vai ser igual a zero. E a barra se deslocará sem carga com velocidade constante VSS, que vai ser igual a VB dividido por BL. Agora, se eu considero essa máquina linear como um motor, eu vou ter uma carga nesta barra. Então, eu vou estar fazendo uma força para mover algo. Então, neste caso, uma força F carga é aplicada em oposição ao sentido do movimento, o que causa uma força líquida F líquido que se opõe ao sentido desse mesmo movimento. A aceleração resultante vai ser A igual a essa força líquida dividido por M, que vai ser negativa, de modo que a velocidade da barra vai diminuir. Com essa diminuição da velocidade da barra, eu vou ter uma diminuição dessa tensão induzida. E, portanto, a corrente, que vai ser VB menos E induzido, que esse E induzido vai diminuir, vai acabar aumentando. A força induzida, F induzido, vai ser igual a UI, que vai aumentar, LB. Então, eu aumento essa força induzida até que o módulo da força induzida vai ser igual ao módulo da força de carga. Só que com uma velocidade V um pouco menor. Uma quantidade de potência elétrica E induzido I, e agora é convertida em potência mecânica F induzido V, e a máquina opera como motor. Então, quando eu coloco uma força contrária ao movimento dessa máquina, eu diminuo a tensão induzida, fazendo com que a corrente aumente, fazendo com que a força aumente. Então, eu não vou diminuir demais a velocidade dessa máquina, apenas para o ponto onde a tensão induzida vai ser igual à tensão da fonte, e eu tenho o equilíbrio das duas forças. E como gerador, eu vou empurrar essa máquina para que ela gere energia e jogue energia para a fonte. Neste caso, uma força FAP é aplicada no sentido do movimento. A força líquida atua no mesmo sentido desse movimento. A aceleração A vai ser igual a força líquida dividido por M, que vai ser positiva, deste modo que a velocidade da barra aumenta. A tensão E induzido vai aumentar porque eu tenho a velocidade aumentando, que é VBL. E, portanto, a corrente também vai aumentar. Por quê? Porque é E induzido, que está aumentando, menos VB dividido por R. A força induzida F induzido vai aumentar porque aumentou a minha corrente, até que essa força induzida vai ser igual à força de carga com uma velocidade V maior. Uma quantidade de potência mecânica igual a essa F induzido V, agora convertida em potência elétrica E induzido I, e a máquina opera como gerador. E qual é o problema da partida desta máquina? Nós vimos que a corrente vai diminuir ao longo do tempo, porque vai aparecer uma tensão induzida nas barras aqui. Então, vamos calcular qual que é a corrente de partida deste circuito. Vejam, eu tenho um B igual a 0,5 Tesla, eu tenho um L de 0,5 metros aqui, uma resistência de 0,1 ohm e uma fonte de 250 volts. Quando eu tenho a partida no instante imediatamente após o fechamento dessa chave, eu tenho apenas a fonte e o resistor, eu não tenho tensão induzida nesta barra. Ou seja, a corrente de partida vai ser 250 dividido por 0,1. que vai dar 2.500 amperes. Apenas após esta partida que eu vou começar a ter tensão induzida nessa barra, que aí eu vou ter VB menos a tensão induzida, que eu vou ter esta corrente diminuindo. Então, o problema da partida dessa máquina linear, na verdade de qualquer máquina, é que eu tenho altas correntes de partida. Bom, vale lembrar as equações de potência ativa e reativa, aparente e complexa, em circuitos CA. Então, a potência P é a potência ativa dada por VI cosseno θ. A potência Q é a potência reativa dada por VI seno θ. A potência aparente é S igual a VI. Então, se usar a complexa, eu vou ter parte real e parte imaginária, como mostrado aqui embaixo, né? S igual a P mais JQ. Essa aqui é a potência complexa. Potência aparente é apenas o módulo. A potência ativa pode ser dada também por I quadrado Z cosseno θ, ou I quadrado vezes R. A potência reativa pode ser dada por I quadrado Z seno θ, ou ainda por I quadrado que multiplica X. Enquanto a potência aparente, I quadrado vezes Z. Lembrando que a impedância é R mais JX, a potência complexa é P mais JQ, e a potência complexa é VI conjugado. E a potência respeita o triângulo de potência, onde eu tenho potência aparente
na hipotenusa, potência real ou ativa na parte horizontal e na parte vertical tem a potência reativa. Bom, essa foi uma introdução aos princípios de máquinas. Até a próxima aula, onde falaremos de transformadores.